Olá, boa noite. Está começando mais um programa Brasileiros Imóveis, o seu portal de imóveis na TV. E hoje nós temos a sequência de entrevista com o corretor de seguros João Garrucho e com a designer e arquiteta Bia Gadia. Mas antes de começarmos o programa, vamos conhecer melhor o nosso portal. O portal Brasileiros Imóveis chegou para revolucionar o mercado imobiliário. Instale no seu celular o aplicativo da Brasileiros Imóveis e em poucos cliques você tem acesso a um vasto banco de dados de imóveis e classificados online, como imóveis em lançamento, para venda, aluguel e temporada. Você sabia que mais de 84 milhões dos brasileiros têm contato com a internet? E cerca de 90% dos que buscam um imóvel residencial utilizam a web como ferramenta durante o processo de compra? Então instale o aplicativo da Brasileiros Imóveis e não perca um minuto sequer para estar bem informado sobre oportunidades no mercado imobiliário. E o corretor de seguros, João Garrucho, proprietário da Betel Barretos Corretora de Seguros, continuou com a gente no programa durante essa semana para falar desse assunto tão contagiante que é seguro residencial, né? A respeito dos riscos cobertos e os não cobertos, como que funciona? Vamos lá, Kleber, a própria palavra já induz a resposta. Riscos cobertos são todos aqueles que você contratou para a apólice residencial. Então, como eu havia falado ontem, se você fizer apenas a cobertura básica, incêndio, queda de raio e explosão, você não vai ter uma cobertura de roubo de algum eletroeletrônico ou de algum equipamento que tiver dentro da sua casa. Como você também não vai ter a cobertura de um destelhamento em virtude de um vendaval. Como você também não teria a cobertura de um dano elétrico de um equipamento que vier a queimar em virtude de um raio externo ou de uma oscilação de energia. Então, para você ter o risco coberto desses equipamentos, você tem que contratar as coberturas acessórias. Riscos não cobertos. Mesmo você tendo a contratação de algumas coberturas, tem alguns riscos que não estão cobertos. Por exemplo, você tem uma bicicleta e essa bicicleta está dentro do teu imóvel, mas ela está na área externa do teu imóvel. Ela não está nem dentro de um quarto de despejo ou dentro de uma varanda que seja fechada. E essa bicicleta é furtada. Se essa bicicleta ela não tivesse dentro de uma área coberta, protegida do imóvel, você não tem a cobertura. O seu carro está na garagem da sua casa. Tem um vendaval, tem um destelhamento. As telhas caem em cima do seu veículo. Você também não tem a cobertura, você tem a cobertura de vendaval, vai indenizar o teu imóvel, mas os danos causados no teu veículo não tem cobertura. Por quê? Porque veículo, ele tem um seguro próprio. Você teria que ter a cobertura de seguro do seu veículo. Os bens não compreendidos do seguro, isso já é um exemplo ou não? É uma Exatamente, já faz parte dos riscos não cobertos, isso, né? Entendeu? É um furto simples. Se alguém entrou na sua casa e você, por um descuido, deixou uma janela aberta, deixou uma porta aberta, e a pessoa, aproveitando dessa situação, desse descuido seu, ele entrou lá, furtou um aparelho de CD, uma televisão, tá certo? Um computador, aonde não teve a qualificação do furto, você também não tem a cobertura, porque isso chama-se furto simples. Furto simples, ele é um bem não compreendido no seguro e ele também é um bem não coberto. Entendi. Entendeu? A gente tem mais pergunta para fazer. Vamos lá. Antes de fazer o seguro, é preciso consultar o mercado? Melhor coisa, Kleber. Melhor coisa é ele procurar um corretor que é a pessoa corretamente certa para não somente instruir ele, tá certo? Como também cotar. Por exemplo, hoje lá na minha corretora, não fazendo propaganda, mas aproveitando, eu trabalho hoje com 16 seguradoras. Então eu tenho condições de cotar esse seguro, seja ele de residência ou de qualquer outro ramo, um automóvel, um vida, em todas essas companhias e mostrar para o meu cliente ou o segurado o melhor custo-benefício e o que cobre e o que não cobre. E é interessante, Kleber... Mas tem muita diferença, João, hoje no mercado? Tem muita diferença. E é interessante que a gente até pode deixar para o bloco de amanhã, da gente entrar no detalhe das assistências residenciais,
que são situações que não oneram tanto o seguro e são diferenciais que alguma companhia oferece para o segurado, às vezes como cortesia ou cobrando um pequeno prêmio, que faz uma diferença no seguro residencial. Você falou isso de deixar para amanhã, mas eu tenho uma pergunta, não sei se de repente acaba entrando. Pois não. Em caso de danos, o segurado ele aciona diretamente a seguradora ou o corretor? Não, é bom ele procurar o corretor primeiro, para que na hora que ele for acionar a seguradora, a gente possa acionar da própria corretora ou, se ele quiser acionar da casa dele pelo 0800, após ele receber a instrução do corretor. Porque dependendo do que ele falar na abertura do sinistro, é o que a seguradora vai indenizar. Se ligar para o 0800, ela vai pedir para ligar para o corretor? Nem sempre, nem sempre. Porque geralmente os atendentes, eles fazem parte de um call center, tá certo? E às vezes um call center, ele não atende apenas um tipo de seguradora, ele atende outras seguradoras. E não que a gente está dizendo de um despreparo, mas nem sempre a pessoa que está do outro lado do aparelho, ela está tão apta a estar atendendo ele da maneira que ele deveria ser atendido. Entendi. Principalmente quando é uma situação de furto, onde a pessoa ela já sofreu uma invasão de privacidade, ela se sentiu invadida. Então, nessa experiência que a gente tem como corretor, quando você vai falar com uma pessoa que teve um furto na casa dele, essa pessoa está muito consternada com a situação, apavorada, fragilizada, e às vezes ela pode não falar e dar tudo aquilo que ela tem o direito de receber e criar uma situação que poderia complicar, entendeu? Você percebeu que o nosso bate-papo está bacana, mas o João continua com a gente amanhã, na quarta-feira, aqui no mesmo horário, no programa Brasileiros Imóveis, falando um pouquinho mais sobre o seguro residencial. E no próximo bloco, o nosso bate-papo também continua com a arquiteta Bia Gadia. A gente volta daqui a pouquinho. Anuncie no brasileirosimóveis.com.br, o seu site para bons negócios. Uma excelente oportunidade para imobiliárias de todo o Brasil chegarem aos seus clientes. Milhares de acessos, divulgação nos principais meios de comunicação nacional. E o que é melhor, os anúncios são feitos pelas próprias imobiliárias com liberdade total para expor oportunidades. brasileirosimóveis.com.br. Fácil de navegar, fácil de anunciar. Faça bons negócios. E agora, no segundo bloco, mais uma vez, a presença da Bia Gadia, arquiteta e designer, tem escritório em Barretos, em São Paulo. Olha só, Bia, bacana. Fala pra gente alguns projetos que você assinou aqui em Barretos. Primeiramente, boa noite a você de casa, né? Boa noite, Kleber. Aqui em Barretos, eu estou aqui há 8 anos já. Alguns projetos que eu assinei é o IRCAD, o Instituto de Cirurgia Robótica, que é o primeiro na América Latina, que é do Hospital do Câncer. Assino também o Ambulatório Médico de Especialidades, que é o AME, o prédio de captação de recursos também do hospital, a reforma da Faculdade de Barretos também, o Centro de Convenções do Barretos Country Hotel. Tem tanto... E por aí vai, Bia. Por aí vai. Olha, tem muitas pessoas que estão acessando o nosso site, o www.brasileirosimóveis.com.br, à procura de algum imóvel, né? E tenho muitas perguntas para você aqui, justamente na parte que te toca, né? Para você estar orientando a gente, para estar orientando o nosso telespectador. Comprou um imóvel, quer fazer aquela reforminha, aquela coisa, uma coisa maior, uma coisa menor, aquele toque especial que faz a diferença. E já tenho aqui uma pergunta muito bacana. Para projetos sustentáveis, eles estão mais acessíveis hoje, né? E qual a relação custo-benefício desses projetos? Falar de sustentabilidade para mim é um prazer muito grande, porque eu acredito que quem hoje projeta pensando assim, eu acho que é a solução do nosso país. O que a gente está vivendo hoje é gravíssimo, é sério. E poucos ainda estão se alertando para isso. Poucos estão começando a querer, muitos ainda estão querendo projetar e não estão querendo implantar a questão da captação de água, a captação da energia fotovoltaica também, que você fabrica a sua energia. Mas uma grande minoria, mas o pessoal está vendo um grande problema hoje que está sendo a seca, que é a questão da água, e a energia vem da água. Não demora, a nossa energia vai dar um upgrade aí de preço muito grande, e se não sei, a gente tiver que economizar e passar por um racionamento grande na parte de energia também. Eu acredito assim que é super acessível. Eu tenho uma casa que eu projetei ela e construí ela toda
sustentável desde da técnica construtiva, que foi em EPS, que é o polietileno não expandido, né? Fiz a captação de água de chuva também e a captação de energia fotovoltaica, que você fabrica energia e joga para a rede. E que muitos, nossa, mas você gastou, é muito caro. Não é, o sistema não é caro, Isso que eu ia perguntar, esses materiais sustentáveis, qual o preço disso? Ó, falando em técnica construtiva, o EPS, por exemplo, que ele é térmico, acústico, é uma obra limpa, rápida, acaba saindo elas por elas. O preço é super viável, se alguém deixar de fazer uma construção convencional para fazer em EPS, não vai sentir no bolso isso. O que é um EPS? EPS é o isopor. É o isopor? É o isopor. Igual, eu tenho já umas 3 obras aqui em Barretos que eu fiz em EPS. Você não tem uma fundação, é feito pelo radier. Em países de primeiro mundo é praticamente muito se usa, que é o EPS e o steel frame, né, que é as duas construções que eles mais usam lá fora. E o EPS é feito pelo radier, não tem fundação, não tem pilar, não tem viga. A própria placa em isopor, ela tem uma ferragem dos 2 lados da placa. Que depois de concretada, você joga reboco, chapisco, você reboca normal, ela vira um pilar parede. Cada placa, por exemplo, de 1 metro por 3 de altura, aguenta 40 toneladas. Então ela já é uma parede estrutural, né? Eu passei a usar o sistema, agora a gente está construindo o primeiro hospital também no país em EPS, que é o de Nova Andradina, que é do Hospital do Câncer também. O Henrique conheceu o sistema, foi a favor também. Eu acho que hoje, por exemplo, a mão de obra que eu tenho, que trabalha em EPS, eles mesmos não querem nunca mais carregar tijolo. E muita gente fala assim, o EPS derrete. Não, você pode, tipo assim, propaga chama, não vai dar incêndio, não. O EPS de construção é diferente, ele não propaga chama, ele derrete, ele não tem problema de incêndio, nada disso. E na questão dos telhados, os chamados telhados verdes? Então, eu tenho usado bastante também. Eu falo que o que você gastaria com o telhado, com madeiramento, telha e tudo, é o que você gastaria com a impermeabilização e com a grama, o teto verde, né? Hoje qualquer casa pode ter, mesmo não tendo já começado um projeto sustentável? Pode, qualquer casa pode ter. E eu até aconselho porque a casa fica mais fresca. Em dias de chuva, por exemplo, pode fazer um sistema de captar água dessa chuva, igual um desses projetos meus, tem a captação também do teto jardim. Eu faço a captação dessa água que passa pelo jardim, trato ela e jogo ela para minha irrigação novamente. Entendi. Em termos de projetos sustentáveis, a categoria, o setor hoje de arquitetura, precisa avançar mais um pouquinho ou já está avançando bem? A arquitetura eu acho que está super alinhada com a parte de sustentabilidade. Eu acho que o que falta mais é mais informação para o cliente mesmo. O cliente sentir a necessidade e ver que ele não vai pagar mais caro por isso. Isso é um bem para ele, para o país, para o mundo, para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que o Brasil hoje está gritando por socorro mesmo. Salve-se quem puder, porque vai chegar um momento que quem tiver pensado, às vezes paga um preço mais caro para um projeto, vai sobreviver numa questão de uma emergência, de uma seca, alguma coisa assim, que não demora, eu acho que vai estar batendo nossas portas aí. Bia, eu estou adorando o nosso bate-papo, tenho certeza que você de casa também. Então vamos convidar você novamente, todos vocês, a estarem com a gente amanhã, na quarta-feira, às 18h45, aqui na TV Barretos, onde a Bia Gadia continua com esse papo muito bacana e o João Garrucho também falando sobre seguro residencial. Então não esquece de acessar www.brasileirosimóveis.com.br. Então, Bia, até amanhã, tá bom? Até amanhã, obrigada. Um abraço, tchau, até amanhã. O portal Brasileiros Imóveis chegou para revolucionar o mercado imobiliário. Instale no seu celular o aplicativo da Brasileiros Imóveis e em poucos cliques você tem acesso a um vasto banco de dados de imóveis e classificados online, como imóveis em lançamento, para venda, aluguel e temporada. Você sabia que mais de 84 milhões dos brasileiros têm contato com a internet? E cerca de 90% dos que buscam um imóvel residencial utilizam a web como ferramenta durante o processo de compra? Então instale o aplicativo da Brasileiros Imóveis e não perca um minuto sequer para estar bem informado sobre oportunidades no mercado imobiliário.